Podemos iniciar então, Paula? Você está mutada. Perdão. Então, podemos iniciar. Mais uma vez, então, eu queria dar boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindas à nossa live do Bento em Dança. Eu sou a Paula Pelin, sou jornalista do festival. E estou aqui hoje com as produtoras Noêmia Matsumoto e Evelyn Norte para conversarmos sobre o impacto da pandemia na área de eventos. A Eveline e a Noêmia integram o grupo de retomada da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, e estão à frente de diversas ações para um retorno do nosso setor de eventos. Eu vou agora pedir a gentileza de vocês para apresentar as nossas participantes, as nossas produtoras de eventos. A Noêmia Matsumoto é diretora de conteúdo da Opus Entretenimento, onde atua desde 1996, e ela faz parte também da diretoria da SBTM, Sociedade Brasileira de Teatro Musical, e coordena o grupo de trabalho de protocolo da ABRAP, como eu já mencionei logo aqui em cima. Ela é graduada em Comunicação Social, na área de Publicidade e Propaganda pela URGS, e pós-graduada em Gerenciamento de Projetos. A Eveline Hort, ela é empresária cultural há 25 anos e proprietária da Hort Produções. É enfermeira psiquiatra de formação e no seu currículo se encontram shows com artistas de destaque no cenário nacional e internacional, além de possuir parcerias com produtores locais e do exterior, como artistas, youtubers e outros fenômenos da nova geração Z. Ela é responsável por turnês no sul do Brasil, da companhia Débora Kockler, do Zé Cabaleiro, entre outros artistas nacionais e internacionais. Então, para a gente começar, eu vou pedir para a Noêmia começar se apresentando, por gentileza, falando um pouquinho do teu trabalho, e na sequência, a Eveline faz a apresentação. Noêmia, você tem que abrir o microfone. Eu acho que não está liberado o microfone para a Noêmia. Tu podia ver para nós, por gentileza, Bárbara? Está sim, porque ela é co-host. Agora tudo bem. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Paula, obrigada pela apresentação também. E agradeço também a organização do Bento em Dança pelo convite, Eveline Hort. Bárbara, por todo o apoio aqui que está nos dando para esse evento. E estamos aqui todos vivendo um momento que é bastante complexo, né? Bastante difícil. Não é só porque a gente trabalha com eventos que a gente está tendo dificuldades, o mundo inteiro está passando pelas mesmas dificuldades que cada um de nós, mas a gente tem que falar sim que quem trabalha com entretenimento está tendo um pouquinho mais de dificuldade porque foi o primeiro segmento que fechou do mercado, está sendo, né, o último que vai ser aberto, então quem trabalha com isso está enfrentando aí grandes desafios mesmo, né? Eu queria apresentar um pouquinho assim da Opus para mostrar para vocês o que é a nossa empresa, que é a empresa onde eu trabalho desde 96, há quase 25 anos. Tu acredita, Eveline? Ano que vem eu vou fazer 25 anos de Opus, nem eu acreditei quando eu fiz a conta. Mas eu vou apresentar aqui um pouquinho sobre... Bárbara, eu acho que na hora que eu saí, naquele momento, eu me desabilitei como host, por isso que estava dando problema ali do microfone, e agora eu também não estou conseguindo dividir a tela. Acho que foi isso. Enquanto estão me colocando aqui como host do evento, vou comentando com vocês. A Opus tem mais de 43 anos, chegou nos 44 anos de mercado. É uma empresa que começou aqui no sul do país, como produtora, promotora de eventos, e depois acabou na construção de uma casa no sul do país, que é o Teatro do Bourbon Country. Muitos de vocês talvez conheçam, assim, ele fica em Porto Alegre.
a gente começou a administrar teatros. E aí foi ampliando, e hoje a gente administra casas em São Paulo, que é o Teatro Opus, Teatro Bradesco, no Nordeste do país, que é o Teatro Riachuelo, o Teatro Rio Mar Fortaleza, Teatro Rio Mar Recife. E agora sim, peraí, só um minutinho que eu vou conseguir dividir aqui a tela. Aqui. Muito bem. Então, vocês estão vendo a tela? Perfeito. Sim. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo que fala, na verdade, acaba falando muito desse nosso momento, daquilo que a gente não está vivendo agora, mas que é interessante porque é justamente aquilo que representa os nossos eventos presenciais. Olho na tela da TV, do celular, do computador. A gente vive no Facebook, toca a vida no WhatsApp, viaja o mundo pelo Instagram, debate no Twitter, segue ídolos no Spotify e ama no Tinder. Mas a verdade é que nada, nem mesmo 1000 likes, substitui a experiência compartilhada de viver o aqui e agora, ao vivo. Porque entretenimento é encontro, o arrepio na pele, coração acelerado, o som, o calor, a chuva no rosto, a vibração, o grito coletivo, o improviso do artista, o ensurdecedor barulho dos aplausos e assobios, a emoção de um bis. Opus, viva ao vivo. Isso, na verdade, é o que a gente não está conseguindo fazer nesse momento, né? Viver ao vivo com as outras pessoas, fazer aglomeração, né? É o nosso desafio. Mas, enfim, a gente está já justamente nessa conversa para falar um pouquinho sobre a retomada e sobre os desafios desse novo momento que a gente vai passar de transição para os eventos, e aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, hoje a gente é a maior plataforma de entretenimento ao vivo do Brasil, porque a gente acaba aglomerando essa questão que eu comentei com vocês um pouquinho mais cedo sobre as casas de espetáculos. São 1.400 espectadores por ano, em torno de 2 milhões de espectadores por ano. Esse aqui é por ano, esse aqui é por mês. E aqui a gente trabalha com 44 anos de reconhecimento entre públicos, artistas e produtores, sempre compartilhando os melhores espetáculos e experiências. A gente trabalhou ano passado com Monster Jam, fizemos o Disney on Ice, tem outros espetáculos ao longo da nossa história. A gente trabalha, então, com a questão das casas, que eu comentei, né? Então, são essas casas administradas nos vários lugares do país. A gente está também com obras em aqui esse aqui é o Teatro Bradesco, que é em São Paulo, Teatro Opus, também em São Paulo, Teatro Rio Mar em Recife, Teatro Rio Mar Fortaleza, Teatro Riachuelo em Natal. Esse é o Teatro do Bourbon Country. Gente, me dá vontade de chorar, olhando essas fotos, de ver as pessoas aqui juntas. E esses daqui são 2 teatros que a gente está em obras também. A expectativa, confesso para vocês que essa data já não vai ser mais essa, né? Em função da pandemia, vai ser outra. Acho que provavelmente os 2 vão para 2022. Teatro Tatuapé em São Paulo, Teatro Città no Rio de Janeiro. A gente hoje trabalha então com essas casas de espetáculo, temos os projetos incentivados, temos uma equipe de A&B Merchandising, plataforma de ingressos que é o RU, a agenda Opus, que é a agenda que acontece ao longo do ano. Trabalhamos também com gestão de artistas, produção de conteúdo, parcerias nacionais e internacionais. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Então, os espetáculos que a gente executa, né? Eu mostrei um pouquinho em outra lâmina, né? O Monster Jam, a gente trouxe há um tempo atrás, alguns anos atrás, o Stomp. A gente está com a tour do Guns N' Roses e do Kiss para o ano que vem, seria esse ano, né? Mas não aconteceu. Fizemos a tour da Xuxa em Porto Alegre e Curitiba e alguns outros shows nacionais. Trabalhamos junto com a produção do musical do Chaves, entre outros conteúdos que a gente realizou ao longo de, na verdade, 2019, né? Estamos com a gestão de artistas do Daniel, do Lucas Neto, do Manieri, que é um cantor de São Paulo, e do Seu Jorge. E trabalhamos também com os infantis, Turma da Mônica, enfim. Merchandising também é uma equipe que a gente tem interna, e a plataforma de ingressos, que é a URU, né? Trabalhamos com os projetos incentivados e as casas que eu já mostrei ali um pouquinho mais cedo.
Depois eu tenho uma outra questão, mas acho que quando a gente entrar mais na questão da retomada, daí eu compartilho com vocês. Mas falando assim rapidamente sobre a Opus, é isso. E eu entrei na Opus, como eu falei, já faz mais de 20 anos, vai ser 25 anos ano que vem. E eu comecei, na verdade, essa questão de entrar nos eventos, vou contar uma historinha assim, pessoal, para vocês, só para contextualizar. Quando eu tinha uns 5 anos, eu fui minha mãe trabalhava numa floricultura, ela era dona da floricultura junto com meu pai, então eles eram só os dois. O meu pai ia para o interior comprar flores, assim, nas fazendas, e a minha mãe ficava na loja, na 24 de outubro. E aí ela trabalhava muito, e não tinha muito tempo, era eu e o meu irmão, que é um ano mais velho, e ela não tinha muito tempo, assim, para ficar com a gente, porque ela ficava sempre na loja. Então, quando a gente ia para os espetáculos, assistir alguma coisa, ou o cinema, sempre era um momento muito especial, assim, nosso, da família, né? E eu lembro quando eu entrei, eu fui com ela pela primeira vez no Gigantinho. Para quem não conhece, é um ginásio aqui do lado do Beira-Rio, em Porto Alegre. E sempre aconteciam grandes espetáculos, os maiores espetáculos aconteciam lá naquela época. E eu tinha 5 anos, ela nos levou lá, entrei lá e lembro até hoje o cheiro da pipoca, a entrada no ginásio, ouvindo as crianças correndo, assim, né, emocionadas que iam assistir um espetáculo. A gente ia ver, eu acho que era o Circo da China. E aí, eu lembro que quando o espetáculo iniciou, as luzes se apagaram e veio aquele foco, assim, no palco, né, no Gigantinho. E eu lembro que aquilo me emocionou muito, assim, ver aquele espetáculo. E depois eu parei, assim, fiquei olhando para as pessoas e parei na minha mãe. E a minha mãe, que era sempre tão estressada com o trabalho, ela estava sorrindo. E aí eu lembro que naquele momento, com 5 anos, eu decidi que eu ia trabalhar com uma atividade que fizesse as pessoas sorrirem como a minha mãe estava sorrindo naquele momento. Então, a partir dali eu comecei a trabalhar em teatro de escola, fazer roteiro de peça teatral em escola. Fiz tudo que era coisa até chegar onde eu estou hoje, que é na Opus. Obrigada. Muito obrigada, Noêmia. Então, agora eu vou pedir para a Eveline falar um pouquinho da Horti Produções e do trabalho que ela faz lá em Florianópolis. Na verdade, em todo o sul do Brasil. Desculpa, estava desligada. Boa noite. Estou muito feliz de compartilhar essa noite no Bento em Dança, nesse projeto que eu faço parte dele desde 2019, onde eu assumi a coordenação de produção. E aí fomos esse ano interrompidos, digamos assim, pela pandemia. A Noêmia é uma grande amiga, parceira já de muitos anos, e a pandemia nos aproximou muito, né? Já que estamos à frente aí do Grupo da Retomada, da Associação Brasileira de Promotores de Evento, que é a ABRAP. A Noêmia faz a coordenação, eu estou no grupo de gestão junto, e a gente aprendeu muito, trabalhando junto aí num grupo que envolve mais ou menos 12 estados. Eu vou mostrar um pouquinho da Horti Produções, que vem a ser parceira, inclusive, da Opus, desde o seu início. Lá se vão quase 30 anos, né, Noêmia? Eu comecei a trabalhar com a Opus antes da Noêmia nascer. Eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da empresa. Depois eu vou contar uma historinha também. Então, a gente começou em 92. Fechou seu microfone? Sim. Não. Desculpa, gente, deixa eu arrumar esse acho que abriu automático o meu microfone, porque eu tenho que compartilhar sons. Então, acho que abriu automático. Então, começamos em 92, aqui em Florianópolis, a princípio como produtora local,
e fomos crescendo e atuando aqui no sul do estado como um todo, né? E acabamos se especializando muito em turnês, teatro, dança, música internacional, nacional. Depois nos modernizando muito, né? Com a demanda dos artistas novos. Viajamos aí já o sul, praticamente todo o interior e capitais. Construímos alguns eventos como o Festival de Samba, parcerias com alguns produtores que trabalham com conteúdo e realizando exposições, como o Corpo Humano, que também teve em Porto Alegre, Curitiba. E também desenvolvendo conteúdo para eventos corporativos, temáticos, assim, voltados especificamente para algumas, por exemplo, como o Resort do Costão do Santinho, que a gente já há 5 anos realiza os espetáculos de Natal, que criamos especialmente para... Todo ano a gente cria um espetáculo novo. Festas de Réveillons, né, daqui da cidade de Florianópolis, as festas de Natal. Isso sempre em parceria com outros colegas, né, nacionais, internacionais e locais. Estamos já há quase há 30 anos no mercado. Eu acho que basicamente seria isso. Contando um pouquinho assim da minha história, eu assim como a Noêmia, a minha inspiração para atuar na área cultural, ela vem da família. Meu avô tocava violino, então eu desde criança cresci ouvindo muita música clássica, muita ópera, e desde pequena eu nasci no Rio, fui criada no Rio. A gente frequentou o Teatro Municipal e naquela época tinha muitas companhias internacionais. Então eu tive a felicidade de poder assistir balé, ópera, orquestras. E o Rio também tinha um programa muito bacana, que era os concertos Vinólia, que aconteciam na rua, aconteciam lá onde ficava o museu, que infelizmente incendiou há 2 anos atrás, lá no Zoológico, o Jardim Botânico. Ali aconteciam esses concertos de domingo, de graça, para a população. Depois, no colégio, eu já com 13 anos também, comecei a produzir espetáculo de teatro, fazer roteiro, me meter a produzir. E acabou que eu entrei na área da medicina, né, da enfermagem, e me formei, e fui para fora do país para fazer uma especialização em psiquiatria. E por conta da psiquiatria, eu trabalhei alguns anos na psiquiatria em um hospital psiquiátrico, e eu depois fui trabalhar na recuperação de doentes dependentes químicos. E por conta disso eu fui cair na área de entretenimento. Por incrível que pareça, eu fui trabalhar numa iniciativa que a gente tinha um elenco de teatro, metade profissional, metade paciente. Paciente que sobrevive, né, dependente químico, ele é um artista. E aí montávamos espetáculos com textos bastante existencialistas e comecei a fazer turnê. Aí depois voltei para o Brasil, em 90, vim para Florianópolis e aqui começou a produtora. E é isso. Estamos aí diante de uma situação que a gente nunca imaginou que iríamos passar, principalmente tratando-se de uma situação mundial, né? E eu falo sempre que esse novo momento já é esse momento, e aí com isso que a gente tem que lidar e se atualizar na forma da gente se comunicar, como a gente está aqui hoje, né? Nessa sala de Zoom, que é uma nova forma de comunicação. Mas, sem dúvida, o ao vivo nunca será substituído, né? Então, acho que é o desafio da resiliência, né? Acho que é a palavra do momento, né? Paula, você pode continuar? Claro. Então, eu gostaria de introduzir agora o nosso próximo assunto. E como bem a Noêmia comentou, e é uma frase que a gente tem escutado muito, que o setor de eventos foi o primeiro a parar e provavelmente será um dos últimos ou o último a retornar. Então, a gente, quem trabalha com eventos, do setor de eventos, a gente tem muita essa esperança de poder, pelo menos, enxergar uma luz no fim do túnel, né?
E em se tratando desse retorno com segurança, né? Quais seriam os protocolos, né, necessários? Como vocês veem essa retomada? Falando especificamente mesmo dos protocolos sanitários, como vai ser esse mercado de eventos, né, com esses protocolos? Então, assim, na verdade, o que acontece? Eu até perguntei ele de que cidades vocês eram, né, as pessoas que estão aqui assistindo a live, porque cada cidade tem um protocolo diferente, né? Como é que funciona hoje? Em tese, né, existe ali uma prefeitura, um governo estadual e um governo federal. O governo federal se isentou e indicou que quem seria responsável pelas liberações e os novos formatos seria o governo estadual e as prefeituras. O governo estadual, ele determina quais são os indicadores que vão ser, digamos assim, que vão orientar sobre a curva do Covid, que vão indicar qual é a fase que aquele estado e aquelas cidades estão, né? E aí, então, o governo criou esse critério, cada governo estadual criou um critério, e as prefeituras, elas fazem os decretos após a liberação do governo estadual, fazem seus decretos indicando que pode ser feito o início e aprova também os protocolos, porque nenhuma cidade está iniciando ou atividade dentro daquela cidade inicia sem ter um protocolo aprovado. Por isso que daí Eveline e eu, mais um grupo de pessoas ali da BRAP, a gente realmente se focou bastante nesse primeiro momento da pandemia, na criação dos protocolos, porque a gente sabia que os governos iriam precisar disso para, numa etapa final do processo, fazer as liberações. E se a gente não se movimentasse antes, os eventos seriam, de fato, e ainda estão sendo, né, os últimos a serem vistos e ouvidos, mas a gente acabou conseguindo ter algumas realizações através dessas movimentações. Cada um de nós, dentro da BRAP, é de um estado diferente, e a gente fez movimentações locais ou onde cada um atua, né? Eu, como tenho teatros em alguns outros estados, eu acabei me envolvendo falando lá com o governo de Pernambuco, falando com o governo de São Paulo, né, que é onde eu tenho casa. E aqui em Porto Alegre a gente entrou junto com o grupo RS Marketing, que é uma outra entidade, e não há problema nenhum, porque acho que isso fez a pandemia, que aconteceu com a pandemia, foi que as entidades inclusive se uniram, né, para ganhar força e ganhar peso, e a gente ajudou eles na criação desse protocolo, né, passamos o protocolo da BRAP como modelo, e eles trabalharam no protocolo do live marketing e discutindo com o governo a reabertura, tanto que no final das contas o Rio Grande do Sul, que seria provavelmente uma das últimas cidades a ter qualquer tipo de abertura, já está fazendo a abertura de eventos corporativos. O detalhe é que como cada cidade tem um formato e cada estado tem um formato, é muito confuso para todos nós, porque na verdade a gente depende daquilo que o estado e que a prefeitura determina. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o governo do estado separou os formatos por bandeiras, e em Santa Catarina também, né? Tudo por bandeiras, por cores diferentes, né? Então a gente está tu está numa determinada etapa. Hoje, o Rio Grande do Sul, todas as cidades, semana passada a gente entrou todas as cidades na bandeira laranja. O que isso significa? Que muitas atividades já voltaram e que o Covid está numa queda clara, né? A curva do Covid está reduzindo drasticamente. As UTIs, elas estão mais liberadas e tem menos casos de mortes e menos casos de contaminação. Então, são mais ou menos esses os indicadores que cada governo analisa na hora de determinar o faseamento de cada cidade. E aqui no Sul é uma notícia boa também estarmos na bandeira laranja, né? Ou seja, várias atividades podem voltar a ser exercidas, né? Não é o caso dos eventos, né? No caso de eventos culturais, a gente ainda está aguardando o governo que indicou que vai dar uma prioridade para a retomada das escolas e após um certo tempo vai avaliar e aí sim fazer uma retomada dos eventos culturais. Em São Paulo, a gente está aguardando amanhã, é um dia que o governo estadual vai fazer um anúncio indicando se São Paulo, que é dividido por diferentes fases e cores também, só que no caso deles, eles já estão na fase que eles chamam laranja, amarela, e daí eles querem saber se eles vão entrar na fase verde. Dentro da fase verde, em São Paulo, os eventos culturais podem voltar a atuar,
Nesse caso, com 60% de ocupação, 60% de ocupação das casas, né? Não mudaram o protocolo, ficou 50% de ocupação em São Paulo e com uma limitação de capacidade até 600 pessoas, independente do tamanho do local, né? Podem ser locais muito grandes, locais pequenos. A limitação tem esse percentual e aí no máximo de 600 pessoas, né? Cada cidade vai ter também uma definição diferente de protocolos. No caso por exemplo, de São Paulo, se a gente estiver falando, existe um protocolo básico que é o da Organização Mundial da Saúde. Isso é seguido por todos os governos em todo o mundo, em tudo que é lugar, que são orientações muito básicas, né? Vai falar, sim, sobre a questão da máscara, existe a necessidade do álcool, em vários locais dentro do estabelecimento, um distanciamento básico, e uma limitação de capacidade, se o local é aberto ou fechado também impacta. Então, são algumas questões que vão variar, essas são as básicas, mas tem algumas questões que vão variar. Por exemplo, alguns estados estão trabalhando com distanciamento de 1,5 metro, outros estados estão trabalhando com distanciamento de 2 metros, né? E quem vai tomar essas medidas são os donos dos estabelecimentos. Por exemplo, a gente que administra um teatro do Bourbon Country em Porto Alegre, são 1.000 lugares. No momento em que for liberado, vai ser o teatro que vai ter lá os dispositivos com álcool, que vai fazer a higienização, a limpeza, é quem faz digamos assim, a parte operacional desse processo. Mas existem outros lugares que é diferente, né? Que na verdade a Eveline pode até explicar melhor depois, mas que é alocado e que daí quem cuida dessa parte é o produtor, né, Eveline? Exatamente. O teatro não se responsabiliza por todos esses procedimentos. Será o produtor que será responsabilizado, né? Na contratação de profissional e de equipamento. Que é até uma discussão que a gente vai ter que começar a ter com os teatros também, né? Para ter um padrão, né? Os teatros terem um padrão, porque não pode ter uma diferença de número de pessoas e número de equipamento. No caso, por exemplo, do álcool gel, aonde vai ficar, eles vão ter que alterar, inclusive, o contrato, né? São coisas que são para serem pensadas, né? Eu acho que todo o mercado, né, Eveline, vai ter que se remodelar, né, de uma certa forma ou de outra, né? Seja independente de qual serviço que tu preste dentro do entretenimento, por todas essas dificuldades, porque a gente vai fazer a retomada com desafios, né? Como eu falei, tem uma limitação de capacidade, tem um distanciamento maior, todas essas limitações limitam o número de público, né? A gente, quando faz uma viabilidade de um evento, faz um estudo se o evento é possível ou não financeiramente, a gente põe tudo na conta, né? A gente coloca os nossos custos, isso vai aumentar, né? Todos os custos da retomada, aumenta os custos, reduz o público. Como é que se paga essa conta? O público não está com dinheiro para pagar mais um ingresso mais alto, muito pelo contrário, né? A gente sabe que está todo mundo passando por dificuldades financeiras. Então, como é que a gente equaliza? Como é que nós, promotores e produtores de eventos, a gente consegue viabilizar o evento? Conversando, negociando, achando uma forma comum de fazer um processo ganha-ganha, onde todo mundo consegue viabilizar. Se a gente não se unir, realmente o mercado acaba. A gente sabe de muitas empresas. A nossa empresa também teve que fazer um corte muito grande de pessoas, teve que fazer redução de salário, a gente sabe de muitas empresas que fecharam, né? Então a gente sabe que o mercado está num momento muito complexo. Se as pessoas não se unirem de alguma forma, vai ser muito difícil a gente conseguir tocar adiante. Eu não acho que a gente vai acabar, eu acho que daqui a um ano, talvez a gente esteja num processo normal, assim, com vacina, com tudo acontecendo normalmente, mas o mercado até então vai ter que se adequar, né? Vai ter que se adaptar para conseguir sobreviver. Sim. Continua, Eveline, tu pode nos contar como está sendo aí esse processo de vocês, né? Com essas ações que vocês estão realizando aí em Santa Catarina? Então, aqui em Santa Catarina, como a Noêmia já falou, a gente também tem bandeira, um pouco diferente das cores do Rio Grande do Sul,
mas a gente está liberado para começar a operar com 50% na cor laranja, na cor amarela, e depois na cor azul com 80%. Eles fizeram um protocolo aqui. Aqui nós tivemos também uma situação interessante, que a gente uniu o setor todo, assim como no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu unir todo o setor de eventos, social, corporativo, cultural e de entretenimento, num grupo de trabalho que fez a gestão junto com a Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde. Mas mesmo assim, o que a gente de cara percebeu é que existe um estigma com relação ao entretenimento propriamente dito, sabe? A gente é muito estranho, porque apesar da gente ter sido o primeiro a parar e com certeza ser o último a retornar, quer dizer, a gente não teve nenhuma participação na curva de contaminação, né? De fato não tivemos, mas nos veem como uma coisa. Eles não conseguem separar evento de 20 mil, 30 mil pessoas para um evento no teatro. E a gente vem pleiteando muito e explicando que nós temos condições de organizar muito melhor o público num evento, num teatro, do que um shopping, que aparentemente está organizado. Por quê? Porque nós temos ingresso digital. A gente sabe quem é aquela pessoa, o contato daquela pessoa. Então, para a Secretaria de Saúde, por exemplo, pode ser um agregador de informações extremamente relevante, né? Peraí que eu me perdi aqui. Eu estava falando da nossa... Mas isso que tu falou, Evelina, é muito importante, porque de fato, assim, a gente parece que teve que começar do zero, assim, explicar para as pessoas o que é o evento. Na verdade, assim, quem trabalha com evento é a melhor turma que pode saber como lidar com o público, porque a gente fez isso por muito tempo, todo mundo que trabalha com eventos. E quando a gente vai falar com o governo, com as autoridades, é estranho, porque parece que a gente realmente é muito estigmatizado, né? A gente é visto como os bandidos dessa história. Só que nós somos quem pode ajudar a solucionar. Eu ia falar o seguinte, que tanto é que a gente meio que escreveu junto aqui com o Estado de Santa Catarina o decreto. E eles acabaram publicando um decreto mais flexível para evento social do que para o restante do setor. Mesmo a gente explicando... Claro, não é que a gente queria que o setor de evento social, de casamento, ele fosse mais restrito, mas o que a gente queria era mostrar que o evento de casamento ele tem um encontro físico muito maior do que um evento no teatro, do que uma palestra, concorda? Mas eles não entenderam isso dentro da vigilância sanitária. E acabou que o decreto saiu mais flexível para o setor, digamos, setor social. O que a gente agora está pleiteando? Começamos uma segunda etapa. Nós, assim como o Rio Grande do Sul, a gente vai fazer um evento grande, um evento teste. Nós estamos dependendo agora da aprovação da Prefeitura de Florianópolis do protocolo que a gente fez para esse evento. Esse evento vai acontecer no Centro de Convenções aqui do governo, que é o Luiz Henrique, e a gente vai ter 2 dias de evento. No primeiro dia, a gente vai ter um casamento, um jantar e uma palestra. No segundo dia, a gente vai ter um lounge gigante com estandes e apresentações culturais. Qual é a ideia? Vamos ter várias mesas redondas de treinamento para as equipes, inclusive a Associação Médica de Catarinense vai nos auxiliar nisso, treinamento de todos os setores da nossa cadeia toda produtiva, recepcionista, carregadores, segurança. Vamos filmar o evento todo. A Vigilância Estadual e a Secretaria de Saúde vão ter representantes nos 2 dias, porque o que a gente quer é mostrar em loco todo o protocolo de fato que será executado. Filmar tudo para ter esse material, para todos nós termos acesso a isso e poder dar tranquilidade ao público, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é uma coisa muito importante. Que hoje a gente não vai ter que vender o show do artista. A gente vai ter que vender o protocolo de segurança do evento para depois as pessoas... é show tal.
porque essa é a grande dúvida mesmo, né? A insegurança, né? A preocupação. Então, nós temos, eu acho que o setor de eventos tem um trabalho gigante a fazer, que é reconquistar a confiança das pessoas. E claro que um evento como o Bento em Dança, que é um festival, que a gente tem ali um número gigante de crianças e pessoas que vêm de outros países, né? O Bento em Dança tem um público do Chile, do Paraguai, né? Ano passado a gente teve 110 pessoas do Chile, de Santiago, não sei quantos, não me lembro agora, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. O que acontece? As fronteiras também estão fechadas. Então, essa mudança ela é muito grande. Eu acho que os festivais, o impacto do festival e a volta dos festivais vai demorar muito mais do que o restante, né? Mas, Paula, segura aí a minha linha de raciocínio para não me perder. Só fazendo ali também, acrescentando ali algumas informações do que a Eveline estava comentando, mas falando além desse trabalho que é feito junto ao governo, mas para que vocês entendam um pouquinho sobre o que a gente está falando quando fala de um protocolo, né? A gente está falando de um distanciamento social, a gente fala daquele distanciamento que pode ser o distanciamento físico, né? Pode ser um distanciamento pela redução de número de capacidade, em todos os momentos. Por exemplo, se vocês estão na escola de dança, vocês sabem que vocês, por exemplo, para acessar, vai ter uma limitação de número de pessoas que vão poder ocupar a sala. Vocês sabem que vocês vão ter que ter uma, para acessar o espaço, vai ter que ter também uma ordem, né? Hoje nas escolas, os pais estavam até me comentando assim, de que existe um horário determinado que a mãe pode largar a criança na escola, né? Então são horários diferenciados para acesso, né? Umas sinalizações nos pisos onde tem lugares com fila, por exemplo, quando a gente faz um evento, sempre tem ali a bilheteria no local, vai ter que ter um distanciamento marcado no chão, né, espaçamento. Tem a questão da higienização e a limpeza dos ambientes, e a pessoa também tem que ter a sua máscara, né, e essa máscara também tem umas recomendações que vocês já sabem de tanto tempo que a gente já está usando, né, como é que é, quanto tempo de 2 em 2 horas tem que trocar, né. E a questão também que a Eveline comentou, mas não é nesse sentido, mas é a questão da comunicação também dentro do protocolo é muito importante, né? Porque o público tem que entender quais são as regras de distanciamento, todas essas informações. Isso tem que estar muito claro em todas as informações dentro das casas e dentro das escolas, dentro de qualquer lugar que vocês frequentem, essas informações têm que estar muito claras. Então, os protocolos todos são baseados nessas premissas, né? Só que varia um pouquinho o distanciamento e variam as informações internas sobre isso. Obrigada. É interessante isso aí, só para complementar, na última reunião com a Vigilância Sanitária, com a doutora Raquel, que é a responsável aqui em Santa Catarina, a gente estava falando para ela que as pessoas não aguentam mais falar de Covid, né? Eu acho que isso também é uma das razões porque estão acontecendo tanta aglomeração desordenada, porque o governo nem a prefeitura conseguem fiscalizar. Isso é um problema que vai impactar muito para a gente que quer trabalhar corretamente, né? Eles não dão conta de fiscalizar e as pessoas não querem ouvir mais. Então, nós vamos ter que ser muito criativos, e aí eu acho que a área do entretenimento pode ajudar muito nas campanhas que a gente vai ter que fazer com animações para as pessoas, por mais que elas saibam, gente, não é bem assim que elas fazem, que elas seguem a regra, que o distanciamento, o álcool, a máscara tem que ser usada. E a gente tem isso, inclusive, esse problema na nossa cadeia de trabalho. Eu tenho recebido vídeos de algumas montagens em alguns estados onde os trabalhadores não estão fazendo distanciamento e não estão usando máscara. Então, o trabalho de reconstrução de comportamento, que é o que a gente tem que mudar, é o mais difícil, né? O que essa doença trouxe, claramente, é que a nossa atitude, ela interfere efetivamente no outro. Então, mais do que nunca, a gente tem que olhar o outro. Se eu penso, eu não quero me vacinar, tudo bem, tu não quer se vacinar, mas o outro provavelmente vai se vacinar. E se eu não me vacinando, qual será a consequência disso? Bom, eu não vou usar máscara. Não, tu tens que usar máscara para proteger o outro, mesmo que você não queira se proteger. Então, essa consciência, a gente vai ter que trabalhar muito nesse sentido, né? Porque mudar o comportamento, sem dúvida, é uma das coisas mais difíceis. Principalmente...
principalmente nesse start da retomada, né? Eu vejo como uma questão muito delicada, porque a gente vai precisar treinar a cadeia e conscientizar toda a cadeia do setor de eventos, né? Dos maiores aos menores, porque daqui a pouco um evento mal executado pode prejudicar o setor e o segmento como um todo, né, gurias? Como vocês veem isso? Não, Né? A gente falando em âmbitos do Brasil, do tamanho da dimensão que é nosso país, ou mesmo do estado, né? Não, isso é muito importante, porque o que a gente percebe é assim, o público cansou de ficar em casa. A gente está ouvindo muito sobre eventos clandestinos, festas clandestinas, casamentos clandestinos, tudo clandestino, né? Porque as pessoas não estão autorizadas, mas cansaram de ficar em casa. Só que quem trabalha com isso tem que ter um pouco de olhar para o outro, quando a Eveline fala isso, é muito importante, porque não adianta a gente pensar enquanto... Eu, como profissional, vou lá e faço o meu eventinho e se a prefeitura não me fiscalizar, foi safo, tô livre, ninguém foi prejudicado. Gente, se tiver alguém filmando aquele negócio e isso viralizar no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ralou para todo mundo, ralou para todo o segmento, entende? Todos os nossos atos hoje, pela tecnologia, eles são facilmente registráveis, né? Então, quando a gente faz uma coisa e acha que está transgredindo e só se prejudicando, tem que pensar um pouco no outro, tem que pensar no setor, né? A gente está aqui fazendo um trabalho, tem várias associações fazendo um trabalho muito sério para convencimento de governo. Um ato desses, por exemplo, numa discussão, a gente vai conversar amanhã com um governador de um estado, e aí acontece um evento desses no dia anterior, que estoura na internet, nas redes, para a conversa. A gente não vai mais conseguir dialogar com aquele governo, porque aquele evento, aquele ato individual vira um escândalo para todo o setor. E para essa discussão. E nesse momento a gente está em discussões com todos os governos e todas as autoridades em todo o Brasil. Então, qualquer ato, em qualquer lugar, vai afetar. Uma coisa que acontece aqui em Porto Alegre, vai afetar lá no Nordeste. Com certeza, gente. Então, preste atenção nisso, né? E tenha uma visão para o todo, porque aqui está todo mundo tentando trabalhar de uma forma muito segura, trazer justamente essa questão de saúde para todo mundo e fazer tudo de uma maneira muito séria, né? Então, pequenos atos podem ter um grande resultado, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, né? E falando, então, nos... Exemplo disso... Perdão. Pode seguir. Pode falar, Paulo. Não, eu ia chamar o teu vídeo, mas pode finalizar. Não, eu ia dar até um exemplo internacional, que é o exemplo do primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, ele que no começo falou que era uma gripezinha, depois ele foi acometido pela Covid, ele foi internado, ele foi para a UTI, depois ele veio a público se pedir desculpa, e agora novamente ele veio a público essa semana dizendo que a flexibilização que a Inglaterra adotou, ela foi muito radical, muito rapidamente, né? Tanto que eles estão agora prevendo um lockdown, né? Então, isso é uma coisa que nós que estamos assim lidando diretamente aí com esses setores, a gente se preocupa muito, porque a gente não quer também voltar para depois ter que retroceder, que vai ser muito pior, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. E eu vejo, às vezes, que a Vigilância à Saúde, eles são muito duros, mas eu também entendo, porque quando você olha lá Madrid fazendo lockdown, a Inglaterra prevendo fazer lockdown, você fala, opa, que eles estão na nossa frente, a Itália com a curva se acendendo, não tem como a gente não olhar tudo isso, né, com muita atenção, porque é uma doença nova, né? A gente vai conviver com a Covid, mesmo depois da vacinação, durante muitos anos ainda. A gente não sabe ainda quanto tempo, né? Então, realmente... Eu creio que o álcool gel, lavar as mãos, um distanciamento, vão fazer parte da nossa vida efetivamente daqui para frente, ainda durante muito tempo, né? Então, eu só queria reforçar isso. E falando, então, que a gente estava dando esses exemplos internacionais, tu tem um vídeo para nos passar, né? Agora eu vou te dizer que só tem os nacionais, porque eu não achei o meu vídeo internacional. Mas eu vou mostrar. Mas então, pode passar duas coisas que eu acho importantes. Uma é de uma escola aqui, uma escola de dança aqui de Florianópolis. Ótimo. Que eu tenho, assim, achei uma referência muito legal de como é que eles fizeram essa comunicação para as crianças. E o outro é como a comunicação também já está mudando,
E a Companhia Débora Coker, ela tem a Escola de Dança Débora Coker e a Companhia Débora Coker. E também a Escola a Escola Débora Coker, que retornou agora, ela também já mudou a sua comunicação quando você entra no site. Então, eu vou só passar esses 2 exemplos, porque eles servem para todos os lugares do mundo, né? Só um minutinho, por favor. São, por exemplo, os banners, tá? Que estão espalhados pela escola toda. E nas mídias sociais também. E toda a mídia social, né? A escola fez uma campanha bem grande na mídia social. Que eu acho que, por exemplo, nós do setor de entretenimento, a gente vai usar muitas plataformas de ingresso com muito reforço, né, das informações. Né? Acho que vai ser um equipamento que vai estar inserido, né, Noêmia? Não tem jeito, né? Com certeza. Então, já apareceu... E quer ver a mudança de comunicação, né? Isso, passa, por favor. Ó, esse aqui é a capa da página da Escola Débora Coker, gente. Já está ali, ó. Olha lá, ó. A mudança na comunicação, né? Deu, aí depois vem aquele texto. Sim, na Débora. Né? Ó. Aí depois, por exemplo, na página da Escola da Débora Coker, você desce, aí já tá, ó. Já tá ali, ó, sala de aula, aí vem todas as informações detalhadas, né? Eu achei que a dança não ia ter a utilização de máscaras no palco, mas eu já vi até alguns espetáculos ali em Gramado, né? Com as pessoas usando a máscara na apresentação. Isso. Eu tava com um vídeo que eu queria mostrar e agora eu não consegui encontrar, que é uma companhia alemã ensaiando, eles estão ensaiando com máscara, tá? A companhia está ensaiando com máscara. A Débora Coker também está ensaiando com máscara, só que eles não tinham nenhum vídeo para me mandar. Uma pena.
Mas acho que Passou fica bem, meio que Eveline. subentendido, né? Passou bem o material. Né? Eu acho que aquele Gurias. material se comunica bem, né? Muito. Agora, eu queria falar, assim, que nós, quem trabalha com evento, né, muito tem se falado durante toda essa pandemia no tal de se reinventar, que a gente nem aguenta mais esse termo, né, se reinventar. Mas eu acho que o nosso segmento, mais do que nunca, precisou, né, criar alternativas para continuar com as empresas abertas, continuar com algum quadro funcional. E isso eu gostaria de saber de vocês, né, como foi e como tem sido esses últimos meses em frente a uma empresa de eventos. Eu até vou compartilhar aqui o material com vocês. O que a gente acabou fazendo assim durante esse período, né? A Opus nesse caso. A gente acabou criando, todo mundo acabou acompanhando ali. Como a gente tem as casas, a gente precisou fazer algumas ações porque a gente tem mais de 1 milhão de público dentro das nossas redes sociais. Então a gente não podia deixar não tinha o que falar, né? Na verdade, porque não tinha nada acontecendo fisicamente. Então a gente teve que criar algumas lives, criar algumas ações para movimentar esse público, inclusive ter remunerações. Como também no caso a gente trabalha também com artistas que são nossos, né? A gente também, o que a gente fez? Só para explicar. As primeiras decisões imediatas, na primeira semana de impacto do Covid, que a Eveline passou, todos nós que trabalhamos com eventos passamos, foi a transferência, adiamentos, cancelamentos, né? Então a gente teve que se comunicar com esse público através das redes sociais, através de base de dados, seja da Opus ou seja da Uhu, que é a nossa etiqueteira, avisando de todas essas mudanças que estavam acontecendo em relação ao evento. Eu lembro que eu estava num congresso fora do país, eu estava em Londres, onde estava tudo pegando em relação ao Covid, e aí eu cheguei no Brasil, me ligaram da Opus, da minha empresa, me dizendo assim, nem volta para cá, que tu recém voltou de um lugar que estava justamente muito infectado, né? Então as pessoas nem me queriam dentro da Opus, né? Então eu senti, no momento em que eu pisei no Brasil, eu sentia a questão toda do Covid, né? E ali, daquele dia que eu cheguei, no dia seguinte, foi dia 15 de março, foi quando a gente começou a cancelar tudo. Aí foi um caos, assim, foi realmente um final de semana que a gente não parou de trabalhar, começamos a cancelar, transferir, porque e todo mundo depois, na segunda-feira, ninguém voltou para o escritório, ficou todo mundo em casa, trabalhando de uma outra forma, uma coisa que a gente não costumava fazer, apesar de todo mundo que trabalha com eventos viajar muito, né? A gente sempre teve um escritório, base, né? E era lá que a gente fazia. Então, quem trabalha com eventos, né, sabe, a gente tem uma dupla jornada, né? A gente trabalha durante o dia no escritório e durante a noite a gente vai para os eventos e final de semana também. Então, quem acha que é glamuroso trabalhar com eventos, na verdade é muito trabalho, né? É muito suor trabalhar com eventos, porque a gente acaba de fazer uma dupla jornada, né? Então, hoje, a gente acabou se reinventando e fazendo várias lives, né? Então, a gente acabou se fazendo mais de 70 transmissões durante esse período, né? Algumas com os artistas que a gente trabalha e outras dentro das casas que a gente tem, né? Então, a gente dentro por exemplo, do Teatro Bradesco, a gente criou algumas lives, bastidores, era uma live entrevistando músicos, tipo o Zé Cavaleiro falou ali, Paulinho Mosca falou ali, né? O Nando Reis falou, falando um pouquinho sobre a história e cantando algumas músicas, né? Mas muito mais falando sobre a sua trajetória do que cantando. Teve o Em Cena, que daí foi a mesma coisa, na mesma linha, só que com pessoas do teatro, né, e dos musicais, Daniel Boaventura, Fulvio Stefanini, Bem-Estar, foram palestras que foram feitas no Instagram do teatro, com Monja Cohen, com Leandro Carnal, né, coisas que estavam para ajudar um pouco as pessoas que estavam muito tensas naquele período. Teve até gastronomia, pessoas cozinhando, né, uma terapia, né, com isso. A gente fez algumas lives no YouTube com o seu Jorge, minha voz, né? E fizemos também algumas coisas focadas mais em negócios, que seria pessoas que estavam financeiramente com problemas, né? O que fazer, como pedir empréstimos, para onde ir, como organizar o seu dinheiro, né? Nesse período. Então, a gente trabalhou com esses formatos. A gente acabou criando, em função dessas lives, 41 mil novos seguidores. Acabamos trazendo alguns novos anunciantes que a gente nunca tinha trabalhado assim com os nossos espetáculos
acabaram entrando porque ficaram sem ter aonde divulgar, então eles acabaram entrando nas lives. Teve um momento que foi um boom, né? Tiveram os grandes sertanejos, vocês acompanharam ali a Ivete Sangalo fazendo live de pijama, né? Foi o auge, né? Quando os patrocinadores realmente investiram. Depois isso decaiu. Hoje ele está mais estável e num nível um pouquinho mais baixo, né? Não tem tanto público nem tanto investidor, mas chegou num nível meio estável. E agora que a gente vai voltar, isso aqui é interessante, assim, né? A gente acabou trabalhando com uma live que foi o Roupa Nova com o Daniel, que é o artista da casa, e aí a gente abriu venda dos shows nessa live, tá? Dos shows presenciais que vão acontecer ano que vem. A gente vendeu, eu vou dizer para você, 60% das cidades que a gente abriu, a gente vendeu os ingressos nessa live, né? Então, também para divulgação. Outra ação que a gente acabou fazendo foi, a gente pegou o Seu Jorge, que ele tinha um projeto pessoal, que era músicas do David Bowie, que ele cantou num filme, na verdade ele participou de um filme em Hollywood, e aí ele cantava músicas do David Bowie, e aí ele queria muito fazer esse show, porque esse show ele não trouxe para o Brasil, ele só fez na Europa. E aí ele fez essa live foi paga, com venda de ingressos, e a gente se surpreendeu porque até então as lives pagas que tinham sido feitas tinham tido uma repercussão muito negativa, e essa foi uma live que a gente vendeu com um ticket médio de 30, 40 reais, e teve uma ótima aceitação, a gente vendeu em torno de 2.000 ingressos. Então, como é que a Opus se reinventou também, né? Houveram vários drive-ins que vocês também ouviram falar, assim, nas suas cidades, né? E a gente também fez apresentações. E aí, enfim, da questão sobre a retomada, que eu acho que é um pouco as próximas questões que a gente vai discutir, mas só porque já está aqui, daí eu já não preciso compartilhar de novo esse material com vocês. Mas a gente tem alguns desafios, né, sobre esse momento, que é uma parte boa, né, que é ter o mercado de entretenimento mais organizado. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão. Uma otimização dos custos entre fornecedores e parceiros, que é um pouquinho que a Eveline e eu já falamos ali, né? A gente tem que realmente trabalhar uma negociação, ou a gente vai junto ou a gente não vai, né? Dentro desse segmento. A questão de pesquisas do consumidor e setores estruturados e atualizados com frequência para que a força do segmento esteja documentados, números, e possamos ter valor e presença e voz perante a sociedade, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, né? E a reação do público após o Covid ainda é incerta, que é um pouquinho do que a Eveline pincelou, e a gente também vai dar uma destacada daqui a pouquinho, porque isso é importante. Obrigada, Paula. De nada. Eveline, quer falar alguma coisa? Então, esse período, a gente, quando foi decretado ali o início da pandemia, foi aquela correria, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, de cancelamentos, né? A gente tem parceiros que trabalham com eventos internacionais, que a agenda tem uma produtora, por exemplo, inglesa, que é responsável por muitos musicais, e esse ano a gente ia fazer, inclusive lá em Porto Alegre, ia ter, através de um parceiro da Opus, que é o Branco Produções, a Tina Turner, que é comemorando, inclusive, o aniversário, né, de nascimento, e é uma produtora inglesa que faz esses musicais. Eles tiveram 680 espetáculos cancelados, né? No mundo inteiro, porque as turnês deles vão em todos os continentes, né? Então, assim, eu digo que esse impacto é muito maior do que a gente imagina no entretenimento no mundo inteiro. Eu também passei ali os 2 primeiros meses apagando incêndio, ainda achando que em julho talvez a gente conseguisse realizar. A gente tem um problema, que é a Opus, que nem eu, que são alguns eventos que eu já tinha vendido, por exemplo, 95% dos ingressos. Então, agora, quando retorna, 50% eu não tenho como fazer, 80% eu não tenho como fazer. Eu vou ter que esperar novembro de realisticamente falando, 2021, segundo semestre. Então, tem alguns artistas que a gente tem também o problema de excesso de venda de ingresso para transferir, né? Acaba sendo até engraçado para não chorar, né? Então,
a gente se dedicou muito assim a essa questão toda institucional, né? Realmente identificamos, né, que faltam muitos dados em relação ao segmento. Isso é uma coisa que, inclusive, como eu estou naquela comissão que envolve o pessoal do turismo e dos corporativos, esse é um diagnóstico geral. Nós temos poucos números do nosso mercado. E isso dificulta muito também a negociação institucional, porque fica parecendo que evento é festa. Quando a gente estava falando ali aquela questão do governo, é isso, né? Evento é sinônimo de festa. Não. Evento dentro do evento você tem várias cadeias, você tem uma gama enorme de profissões que dependem daquilo, da retomada, do funcionamento. É muita gente, né? Hoje a gente está falando, né, Noêmia, de 12% do PIB brasileiro, né? O setor todo de eventos, né? Não é esse o número? É 5. É 5? Não, mas é bastante, tá, não, mas é porque é o turismo junto. É o turismo junto. Turismo pode sim, com turismo com o turismo junto, desculpa, não só o evento, o turismo incluído. É dizer, é muito, né? É isso. Basicamente seria isso, Paulo, acho que a gente pode avançar. Vamos sim. Então, até a Noêmia antecipou um pouquinho ali, mas eu gostaria então de saber, e a gente já se encaminhando para esses momentos finais aqui da nossa live, como vocês veem essa retomada da normalidade pós a pandemia do Covid, né? E quais os impactos financeiros para o setor? Olha, Noêmia, eu vou começar, tá? Vai. Eu assim, ó, aquela frase que eu ouvi muito, né? Você tem que se reinventar. E aí eu vou dizer assim, um bailarino, né, por exemplo, bailarino profissional que começou a estudar provavelmente com 5 anos de idade, 6 anos de idade, 8 anos de idade, que ele está lá no auge da sua profissão, é como um atleta, né? Mais ou menos isso. São profissões, por exemplo, vou pegar o bailarino porque ele está aqui no Festival de Dança, que tem uma vida de atividade como artista limitada. É como um jogador de tênis, um jogador de futebol, que ele tem uma vida útil efetivamente num campo ou numa quadra, que tem um limite. Então, você imagina, 1, 2 anos para um profissional desse significa muito mais tempo do que o nosso tempo normal, né? Porque se ele está com 26 anos e ali ele vai até os 30 dançando, 32 dançando, é um corte gigante na sua profissão. Claro que depois ele pode se tornar um coreógrafo, um professor, enfim, ele vai... Mas eu digo como imagem assim, de quanto é forte essa paralisação, né? Na formação e na vida útil mesmo do profissional. Noêmia, não sei se você quer complementar. Sim, eu acho que alguns dos desafios, né, que a gente acabou... A pandemia, eu sou muito otimista, tá? Eu acho que tem um lado que é, assim, que foi o caos para nosso segmento. O caos mesmo, assim, realmente o mercado se desestruturou, né? Mas vamos tentar também ver um pouco o lado que pode ser positivo disso tudo, né? Eu acho que essa união que a categoria conseguiu, porque assim, sinceramente, né, Eveline, a gente que é desse ramo há tanto tempo, é um grupo de pessoas muito desunidas, assim, né, pelo menos antes da pandemia, né, os produtores, porque vou trabalhar aqui, trabalho na minha cidade, trabalho, né, de uma forma muito autônoma, a gente sempre foi muito sozinho e autônomo, assim, nos nossos desafios, né, da nossa profissão. Então, pelo menos a gente conseguiu se unir, porque se a gente não se unisse em entidades, a gente realmente não seria escutado, né? Hoje a gente briga, né, dizendo assim, a gente é difícil ser escutado pelo governo e pela sociedade, mas ali sozinhos a gente não seria mesmo, né? Então a gente teve que se unir em entidades, e essa força que a gente descobriu que a gente tinha, né, em grupo, né, com todos juntos, que unidos a gente realmente era forte, foi nesse momento. E isso fez com que a gente conseguisse vencer alguns desafios muito grandes, né? E eu acho que aquilo tudo que a gente começou, esse trabalho que a gente começou com o início da pandemia, né? A gente está buscando aí a questão
tem algumas batalhas para serem vencidas ainda, né? Então, a gente buscar redução de impostos, créditos a empresas, manutenção dessa enorme força de trabalho. Quem trabalha, tem muita gente que trabalha de forma freelancer, né? Não é reconhecido, não é CLT, é freelancer, é uma camareira, são pessoas que não eram vistas antes, né? E o governo reconheceu num determinado momento que, quando entrou essa crise, que essas pessoas também poderiam receber lá uma ajuda mínima, que foram R$600, é o mínimo do mínimo, gente, mas pelo menos essas pessoas puderam receber, né? Durante esse tempo, assim. Então, o reconhecimento dessa força de trabalho, que ela é imensa, e algumas outras ações, assim, que essas entidades pegaram como bandeira, né, que a gente ainda está brigando, questões de ECAD, questões de desconto de estudante ali, que é aquela meia entrada. Tem uma série de coisas que a gente está discutindo, assim, com o governo, e a gente vai seguir discutindo, né, com essa união que a gente adquiriu, né, nesse momento. Então, esse diálogo com o governo, que a gente conseguiu abrir esse caminho, não vai encerrar. A gente descobriu como fazer isso. E a gente, de fato, conseguir nós nos enxergarmos, né, enquanto profissionais, e nós enquanto entidades, e nós enquanto um grande segmento. E para isso, daí aquilo que eu comentei um pouquinho antes sobre as pesquisas, né? É muito importante, a Eveline também falou disso, é muito importante a gente ter os números do nosso segmento, acho que a Paula também comentou, de ter esses números, porque se a gente não tem esses dados, na hora que a gente vai falar com qualquer autoridade, qualquer governo, a gente não é reconhecido. Qual é o teu PIB, né? O que tu representa dentro do PIB nacional? Sim, nós representamos 5%, nós temos então que ter voz. Não é um número insignificante, né? E 12% se a gente considerar ainda a área de turismo junto, né? Então, nós precisamos ser escutados, mas para isso a gente também precisa fazer o nosso trabalho de casa, o nosso tema, que é fazer essas pesquisas, entender o comportamento do consumidor, a gente também se enxergar como uma indústria, né? A gente é uma indústria do entretenimento, a gente tem que se enxergar dessa forma, ter números, ter dados atualizados, porque dessa maneira a gente consegue ser escutado e a gente pode brigar por aquilo que realmente a nossa categoria, né, a nossa área precisa, né? Porque agora, mais do que nunca, a gente precisa ter união para poder vencer esses grandes desafios que vêm pela frente com essa retomada, né? Eu acho assim, só reforçando um pouquinho, a coisa da invisibilidade, né? Eu acho que foi um choque para muita gente, o quão invisível, quantos brasileiros invisíveis. E no nosso setor, enorme a quantidade, né, de profissionais que as pessoas não enxergam, né? Porque quem frequenta, por exemplo, um show, aquilo que está ali, né? Às vezes você tem 10 pessoas no palco e 200, 300, 400, dependendo do público, 1000 pessoas trabalhando atrás daquilo ali. É uma cadeia enorme. E essa cadeia, dentro dessa cadeia, tem pessoas que trabalham para pagarem seu supermercado daquele dia, né? Elas ganham aquele cachê aquele dia para comprarem sua comida daquele dia. Então, isso foi uma coisa muito chocante. Por outro lado, eu também, como a Noêmia, eu sou otimista. Eu acho que se abriu aí uma porta bastante importante e a ABRAP, nesse sentido, evoluiu muito, né? Hoje, a nossa associação ela tem uma representatividade gigante são 28 cidades brasileiras, né, a Noêmia? Sim. E 16 ou 18 estados? 18 estados 18 e estados mais de 350 associados, né? Digamos assim que hoje as grandes empresas de entretenimento nacional e internacional estão dentro da ABRAP e isso abriu uma porta junto ao Ministério do Turismo e do Ministério da Economia, dando um exemplo, inclusive com convênios diferenciados para empréstimo do associado da ABRAP, tá? Junto por exemplo, a Caixa Econômica Federal, facilitador para o associado da ABRAP, assim como o associado da Brasel, por exemplo, que é um segmento muito mais forte que o nosso, que é o de restaurantes e bares, né? Nacionalmente, representa muito mais. Então, assim, a gente vê que nós temos que estar organizados como sociedade civil, ter os números muito claros para poder, junto ao governo estadual, municipal, fazer os nossos pleitos e entender que quem paga o salário deles somos nós, né? Então, a gente tem condições de cobrar, né?
tranquilamente que os nossos impostos sejam bem empregados. Eu acho que essa consciência a pandemia permitiu muito, né? Eu percebo isso, assim, né? Que o setor está mais acordado, porque o problema da produção é que a gente está sempre trabalhando, né? Se a gente não está viajando, a gente está trabalhando. Se a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando, né? A gente tem sábado, tem domingo, né? E a gente parou, a gente foi obrigado a parar e olhar para dentro, né? E se reorganizar, né? Uma coisa interessante, assim, também da pandemia, acho que quem está aqui nos ouvindo também é do nosso meio, né? Porque gosta de dança, porque trabalha com isso, porque estuda, né? E uma coisa bem interessante, né? Porque as pessoas falavam na internet, né? Quando estava a pandemia lá pelo meio. Puxa, eu descobri que eu não preciso de transporte na pandemia, né? Eu não preciso pegar um carro, não preciso pegar um avião, porque estava dentro de casa, não podia sair mesmo. Não preciso de uma roupa bonita, pode ser só o meu pijama, mas eu preciso do meu livro, eu preciso ter as minhas lives, eu preciso olhar, ter a minha Netflix, preciso ter conteúdo cultural. Ou seja, para mim, isso realmente mostra aquilo que veio lá de quando eu tinha 5 anos. Eu tinha certeza, eu sempre tive a certeza de que a arte e a cultura, elas são transformadoras, porque elas transformaram a minha vida. Então, eu acredito que elas podem transformar a vida de qualquer pessoa. E acho que durante a pandemia também, por mais que nós sejamos uma categoria que é invisível, né, que não é muito vista, mas durante a pandemia foi a arte, foi a cultura que conseguiu dar um respiro para as pessoas, né, uma saúde psicológica assim para as pessoas seguirem em casa, isoladas, né? Foi a única forma que a gente teve de escapar. A nossa janela de ir para o mundo, para o universo, foi através da arte e da cultura. Então, se empenhe, eu acredito muito nisso, independente das dificuldades, são muitas, não são poucas, né? Mas quem trabalha com isso sabe que é uma paixão e existe um propósito, e ao mesmo tempo, se tu faz com muito afinco, se tu faz com muito bem o teu trabalho, tu vai ser reconhecido, né? De uma forma ou de outra, com pandemia, sem pandemia. Muito bem, então. Agora, gente, eu gostaria, em primeiro lugar, então, agradecer mais uma vez a participação da Noêmia e da Eveline, né? Na live do Bento em Dança Online, que também foi uma forma que tivemos de nos reinventar, como a gente diz, nesse ano são 28 anos de festival Bento em Dança, e esse ano a gente não pôde estar perto, mas a gente quis de alguma forma estar presente de todos aqueles escolas, bailarinos que em algum momento dessa trajetória de quase 3 décadas aí nos deixou essa marca. Então essa foi a forma que a gente encontrou de retribuir. Então muito obrigado, gurias, pela participação. Com certeza vocês enriqueceram muito, né, o nosso Bento em Dança Online. E agora eu gostaria de chamar a nossa diretora artística, Bárbara Rey, que ela gostaria de deixar uma mensagem. E enquanto a Bárbara se prepara, a gente está com os microfones abertos para quem quiser tirar alguma dúvida. Gente, olha, a gente tem aqui 2 profissionais de peso que estão completamente atualizadas e lutando pelo nosso setor aí em frente de diversas ações junto à esfera pública, né, principalmente. E então é hora de tirar aquela dúvida. Quem quiser, coloca aqui no chat ou coloca a mãozinha que eu chamo e pode fazer a pergunta pessoalmente se quiser. Bárbara, é contigo. Eu queria agradecer a contribuição riquíssima das 2 produtoras e falar para todos da nossa área que a gente sabe que a nossa arte, a arte da dança é grande, que é coletiva e que é forte, porque nessa pandemia a bailarinada do mundo inteiro está trabalhando em todos os espaços da casa, sacadas, jardins. No início da pandemia foi uma enxurrada de aulas gratuitas nas mídias sociais dos profissionais mais raros e difíceis de conseguir. As pessoas conseguiram fazer umas aulas maravilhosas. Depois, quando todo mundo viu que esta realidade ia se estender, as pessoas começaram a se organizar em função disso, tanto como
tanto foi falado hoje, porque nós somos arte, mas nós também temos a nossa atividade inserida na economia, então nós fazemos parte desse universo e precisamos nos organizar em torno disso. Então eu acho que é o que a Noêmia falou, tem que se organizar, porque somos profissionais da área e temos que tocar para frente como for, tá? Porque a dança é forte e resiste, somos fortíssimos. Aqui estamos, o bailarino já de cara é uma profissão que tem uma resiliência, porque se você não tem essa resiliência, você não consegue continuar, porque já não é a atividade artística melhor paga do mundo. Geralmente nos grandes teatros, as orquestras, os corais, as óperas são sempre melhor pagos que os bailarinos, né? E então nós já temos esse espírito de resiliência. Os bailarinos temos esse espírito de resiliência. Então a gente só está tendo que colocar ele em prática de forma diversa agora, né? Mas como somos fortes, vamos conseguir. E assim que sobre um palquinho para a gente está lá, com máscara, sem máscara. Se fosse possível, viável, economicamente, a gente já estaria com palcos externos na rua dançando, né? Então, tem uma ideia ali para as produtoras, tem uma bailarinada querendo palco para dançar. Então, monta aí, gente. Tá bom? Então, era isso. E agradecer a presença e foi riquíssima a contribuição de vocês duas. Muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou abrir um espaço para as meninas se despedirem, né? Agradecer mais uma vez. Noêmia, por gentileza. De novo, queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, nos escutando. Queria agradecer a organização do Bento em Dança pelo convite de novo. Eveline Ott, Bárbara, obrigada. Paula, por conduzir e mediar aqui a nossa live. E realmente, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa estar aqui conversando com vocês, trocando essas ideias com a Eveline, que eu adoro, porque a gente realmente precisa também, a gente não está se encontrando pessoalmente, mas essas trocas são também o que está nos dando um gás para a gente seguir, né? Porque não está sendo muito fácil. Eu sou otimista, mas não está sendo fácil, né? E poder olhar vocês, poder trocar, conversar, falar um pouquinho sobre os nossos desafios, nossas dores, é fundamental para a gente poder seguir e ter força para seguir adiante. Obrigada a todas vocês e a todo mundo que está aqui presente. E vamos lá, vamos forte, vamos acreditar que tudo vai melhorar. Obrigada. Também quero agradecer. Paula, muito obrigado aí pela sua mediação maravilhosa. Agradecer a nossa diretora artística aí do Bento em Dança, pela proposta, né, de fazer uma live sobre esse tema tão relevante. A Noêmia, parceirona, amiga, agradecer as pessoas que participaram e vamos manter o otimismo, e eu acho que a palavra do momento é a resiliência mesmo, né? E todos nós que somos da área de eventos, a gente não é um privilégio só dos bailarinos, tá? Mas nós da área de eventos, nós temos essa capacidade de transformação, porque a gente trabalha com problema, né? A gente tem essa capacidade e agora mais do que nunca a gente vai usá-la para passar por isso. E esse novo é isso que a gente tem hoje, tá? Eu não fico achando que esse novo vai vir em dezembro de 2021, gente. O novo é isso aí. E a gente está no novo, já estamos vivendo esse novo. E é nesse novo que a gente vai achar um caminho para manter a arte de pé. Mais do que nunca, né? Mais forte que nunca. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. E amanhã nós temos nossa agenda, né? Seguimos com a nossa agenda do Bento em Dança. Quero ver todo mundo lá nas aulas. Escolha a aula que mais se identifica e vem participar aí do Bento em Dança online conosco. Uma boa noite a todos.